Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. O texto de 1 Pedro 3,19, que diz assim: No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8 pessoas, foram salvas. Jesus desceu ao inferno e pregou para as pessoas que estão lá? Há uma oportunidade de arrependimento depois da morte? Quem são esses espíritos em prisão? Por onde andava Jesus e qual foi a mensagem que Jesus pregou a essas pessoas? Texto complicado, hein? Mas existe uma regra na hermenêutica que diz assim: texto fora de contexto é pretexto para heresia. Ou seja, você quer saber o que alguma coisa está dizendo? Leia o que vem antes, leia o que vem depois. Pergunte para quem aquela carta, aquele livro foi endereçado, para quem ele foi escrito. Ele sempre é escrito para alguém ou para algum povo. Quando você sabe disso, muitas coisas vêm à luz. Há muita dificuldade hoje em dia, muitas heresias e muita bagunça, porque pessoas pegam apenas um texto, um versículo, sozinho, isolado, e fazem uma grande revelação, uma grande heresia em cima disso. Então, cautela na hora de estudar. É por isso que o nome é estudar. Veja o que vem antes e veja o que vem depois. Primeiro, a palavra que diz aqui de pregar o evangelho é a palavra no grego que é kerusen. Ela tem um sentido de anunciar e não de pregar no sentido de arrependimento. Então, mesmo que Jesus tenha ido e falado com todas as pessoas do inferno, ele não foi lá para pregar arrependimento. Não há uma segunda chance depois da morte. Entenda uma outra coisa. A Bíblia, ela não se contradiz. Existem dualidades, dualismos, pontos de vistas diferentes. O que é isso? Pessoas narrando a mesma situação, só que com pontos de vistas completamente diferentes. Às vezes as pessoas falam, mas Marcos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um fala uma coisa, o outro diz outra sobre a mesma situação, então a Bíblia me confunde. Não, queridos. Pega, por exemplo, eu e você e eu, juntos e shalom now. E aí vamos descrever o mesmo objeto. Vamos pegar um chapéu. Eu pego o chapéu e digo, ele é bege. Você pega o chapéu e diz, ele é grande. Ou, peraí, o chapéu é bege ou ele é grande? É o mesmo chapéu, só que são pontos de vista diferentes. Assim acontece quando mais de uma pessoa narra uma situação. A Bíblia ela não se contradiz. E o texto de Hebreus 9:27 diz que ao ser humano basta viver uma vez, ou seja, não há reencarnação, morreu, não volta. E a parte B, seguido logo disso, o juízo. Ou seja, morreu, juízo eterno, céu ou inferno. Também não existe purgatório. Não há oportunidade de redenção depois da morte. Não há como tirar alguém do inferno e lançá-la no céu, ou tirar alguém do céu e lançá-la no inferno. Porque se existisse uma passagem de um lado para o outro, logo se poderia mexer os pauzinhos para tirar um de um lugar e ir para o outro. Então não há. Morreu, acabou. Existem outros 2 textos também que falam sobre essa sensação imediata após a morte. Vou falar com vocês. Crucificação. Jesus com 2 ladrões ao seu lado, o ladrão da cruz. Um fala, Senhor, misericórdia. O outro diz, bem feito. Resumindo, tá? Não foi assim. Mas para aquele que diz misericórdia, Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não está dizendo, olha só, espera um pouquinho, daqui 5.000 anos eu volto e te busco. Não, ainda hoje. Um outro texto é a parábola do rico e de Lázaro, narrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, o médico. Sabia que Lucas era médico? Foi ele que escreveu Atos dos Apóstolos também. E ele diz assim, havia o rico e Lázaro, e eles morreram. Lázaro foi enviado para o céu, para o gozo eterno junto ao seio de Abraão.
E o rico foi enviado ao inferno, aonde sofria tormentos, e lá do inferno ele clamava por misericórdia e via quem estava no céu, enquanto Lázaro no céu apenas aproveitava. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, dizendo: nós vamos nos reconhecer no céu? Ou seja, esse texto deixa claro que morreu, está no inferno, ou morreu, está no céu. Enquanto há vida, há esperança. E a vantagem disso tudo é pregar o Evangelho enquanto estamos aqui. Jesus então desceu ao Hades e pregou ao inferno. Eu tenho dificuldade de imaginar Jesus tendo que ir ao inferno. Para que ele iria ou para que ele enviaria alguém ao inferno para fazer alguma coisa? Não cabe muito com a personalidade que a Bíblia nos fala sobre Jesus. Mas Apocalipse 1 diz que Jesus tem a chave da morte do inferno. Sim, porque ele ressuscitou a si mesmo através do poder do Pai, que o trouxe da morte. E quando ele faz isso, ele já tem a chave da morte com ele, porque ele venceu a morte ao se dar a vida novamente. E aquelas pessoas que estão lá, quem são elas? Bom, lembra que texto fora de contexto? O que vem antes e o que vem depois. O texto está deixando bem claro que ele está falando sobre o povo de Noé. Noé é aquele que construiu a arca. Ele deixa claro que são para as pessoas que estavam ali onde a paciência de Deus era abundante, se demorava. Ou seja, aquele povo ele vivia quase 1000 anos. E após o dilúvio, Deus deixa claro que o povo viverá no máximo 120 anos. Aquele povo estava perdido completamente. E Noé passa 120 anos anunciando que Deus viria com uma destruição. E aquelas pessoas eram para se arrepender e elas não se arrependeram. No entanto, que a arca salvou 8 pessoas. Apenas Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. A arca, nós sabemos, é um tipo de Jesus. A Bíblia no Velho Testamento, na Antiga Aliança, vem falando sobre tipos de Jesus. A arca foi construída para salvar o povo do dilúvio, da destruição e levar para uma nova vida. Como Jesus Cristo vem para nos dar a redenção de uma nova vida. É isso que ele está dizendo naquele momento. E nos textos anteriores de Pedro, ele fala sobre o espírito profético de Cristo atuando nos profetas do Antigo Testamento. Ele fala sobre como Jesus se revelou nas palavras de nas palavras de Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Naum, Abacuque. Mas ele diz, Noé, que nós não consideramos como um profeta, ele era um profeta também. Ele profetizava a salvação na arca, que era um tipo de Cristo, para toda aquela população. É isso que Pedro está dizendo. Eu sei que existe uma outra linha teológica, existem várias linhas teológicas. Algumas que dizem que Jesus foi ao inferno, que pregou redenção para as pessoas que estavam lá, que desceu ao inferno e falou, bem feito, quem não acreditou em mim, olha aqui, ó, tô aqui, venci. Eu tenho dificuldade para acreditar nesse Jesus. Mas existe uma outra que também tem um bom sentido, que fala que Jesus pregou a essas pessoas, pregar no sentido de anunciar, que esses espíritos em prisão eram os espíritos anjos caídos de Gênesis 6, que se relacionaram com as mulheres e deram origem aos Néfilins, aos gigantes. Sobre isso, nós vamos falar um outro dia. Eu sei que tem muita gente pedindo para falar sobre os Néfilins, sobre os gigantes, sobre se os anjos coabitaram com as mulheres. Coabitaram, que linguagem bíblica, né? Eu acho que eu vou até me despedir desse vídeo falando amplexos. Amplexos na Bíblia eram abraços, ósculos eram beijos. Beijos e abraços eram ósculos e amplexos. Mas é importante a gente saber que com esse texto nós temos a informação de que a palavra ali foi anunciar. Ou seja, independente da vertente que você tenha sobre esse texto, não há redenção após a morte. Morreu, céu ou inferno. É necessário arrependimento em vida. Segundo, o texto está falando para o povo da época de Noé e sobre como o Espírito de Cristo já falava na boca dos seus profetas desde muitos e muitos anos antes e muitos séculos antes de Cristo se encarnar, como ele pode falar através da sua boca hoje, para tirar as pessoas que iriam para o inferno e ir para o céu. Deus te abençoe.